Boa noite. Elevamos nossos pensamentos a Jesus, as nossas intenções, em agradecimento por estarmos mais uma vez reunidos em seu nome, compartilhando a maravilha da doutrina dos Espíritos, doutrina que nos esclarece, nos ampara e nos consola. Elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor, em agradecimento à nossa família, ao nosso trabalho, ao pão de cada dia, à oportunidade da reencarnação, processo esse que pode, mesmo que lentamente, nos levar à tão sonhada reforma íntima. Ampare a todos, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Vamos nessa noite abençoada estudarmos juntos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm coração puro. E assim, no livro, tem uma passagem de São Marcos 10, versículos 13 a 16, e uma das falas de nosso Senhor Jesus Cristo é: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que lhes assemelham. E assim Jesus disse que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham, na pureza do coração, na simplicidade e na humildade. E é sobre isso que vamos falar um pouquinho. Os argumentos do livro falam que não basta que se tenham apenas as aparências de pureza, mas, acima de tudo, que é preciso ter a aparência de pureza, a pureza no coração. E a criança é o símbolo da verdadeira pureza. Ela tem um espírito verdadeiramente criança, porque estão adormecidas as ideias que formam o caráter da criança. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, é mais acessível às impressões que vão modificar a natureza e vão ajudá-la a progredir, o que torna também mais fácil a tarefa que incumbe aos pais, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo diz também que o Espírito usa temporariamente a túnica da inocência, e Jesus nos orienta que, sem a dificuldade da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. À medida que a criança vai avançando na vida espiritual, todos nós, inclusive, nossa alma vai enveredando por caminhos diversos e aos poucos vamos nos esclarecendo, vamos nos despojando pouco a pouco de nossas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que vamos demonstrando, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como a humildade. Davi, nos Salmos, diz uma frase assim: Criador, cria em mim um coração puro. E define-se aí a pureza como a perfeição do coração e dos pensamentos, como descreve, no livro. E através da pureza, a pessoa não deixa espaço para o lado negativo. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no nosso pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E aos poucos estamos a caminho disso, não é, meus queridos amigos? Ela expressa honestidade. A verdadeira pureza expressa sinceridade, amizade.
que se apresenta de modo claro, transparente, desprovido de expressões estranhas, num estilo puro, correto. E sem dúvida, meus amigos, todos nós iremos atingir esse estado um dia. Já estamos caminhando, não é? O Espiritismo ensina que o espírito progride e está sujeito à lei de causa e efeito, não é isso que estudamos? Então, alcançar essa perfeição depende apenas de nós. Como Jesus, nosso maior irmão, diz que o reino dos céus está dentro de nós mesmos, então basta descobrir a pureza do nosso coração, eliminando devagarinho o egoísmo, o orgulho, todo o sentimento impuro que trazemos em nós. Num exercício que iniciamos em nosso lar, na nossa família, em nosso trabalho, e é para ser vivenciado no nosso dia a dia. Ser simples e puro requer esforço, mas, como somos dotados de livre-arbítrio, podemos enxergar e optar por caminhos que nos vão parecendo melhores, devagarinho. Nosso amigo, irmão Haroldo Dutra, ele diz assim: será que quem enxerga mais é quem estudou mais? Quem tem mais títulos? Ou quem tem mais diplomas? Não, ele responde, mas quem tem o coração melhor, quem tem o coração mais puro, que é quem ama mais. É quem ama mais. A pureza de coração nos torna capaz de ver a pureza. Neste mundo que está tudo misturado, ele diz, não tem uma pessoa boa, não tem uma pessoa ruim, somos todos bons e ruins ao mesmo tempo, é uma mistura. E essa capacidade de ir vendo beleza, a pureza, a luz, é uma capacidade de quem tem o coração puro. Coração puro não é um coração ingênuo, tolo, bobo. É um coração puro, puro de intenções. Como os nobres espíritos amigos falam, que a intenção é tudo. Então, é a pureza de intenções aquele que tem o coração puro. Exemplo, nós podemos participar de uma certa campanha assistencial, mas como é que está o nosso coração e a nossa intenção? Depende de como chegou o seu coração, qual foi a intenção quando fez a obra, seja fazer algo ou, exemplo, levar algo para alguém. Dependendo de como está o nosso coração, esse alimento, essa ajuda chega com sombra ou chega com luz. Depende da intenção, da pureza do coração. Purificar os pensamentos e o coração significa que a pessoa cada vez menos será atraída pelos prazeres imediatos, pelos prazeres materiais apenas. Para alcançar a pureza, a pessoa deve sempre prestar atenção em si mesmo, na motivação dos seus atos, o que a induz a agir. Como age? Muitas vezes nós fazemos coisas boas, mas com um desejo oculto de sermos elogiadas, de sermos recompensadas. Então, prestemos atenção no nosso dia a dia, por que fazemos certas coisas, como é que estamos vivendo no dia a dia, não é? Com as pessoas ao nosso lado. Então, o que significa ter um coração puro? Nos livros falam que coração puro designa um coração moralmente superior, um coração bom. Diz uma história de um colaborador lá nas obras de Chico Xavier, ele se chamava Loreto. Ele era uma bondade. Isso aconteceu lá em Belo Horizonte, num grupo de Chico, quando ele ia fazer as visitas, as campanhas do quilo nas casas, pedindo alimentos aos necessitados. Na época em que o espiritismo era abominado, todo arrumadinho, o Loreto bate à porta de uma senhora. E essa senhora abre a porta, olha para ele e cospe no rosto dele. Sabe o que o Loreto faz? Ele pega o lencinho e enxuga a saliva. Olha para a senhora e fala assim: irmã, isto é para mim. E para os pobres? A senhora tem algo? Pois é, isto é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo? Isso é fazer as coisas com presença. Loreto estava 100% naquilo. Ele estava ali de alma inteira, o evangelho vibrando vivo.
como nós fazemos às vezes as coisas no nosso dia a dia de alma, com amor verdadeiro. Essa senhora deve ter sentido essa vibração e ficou tão envergonhada que voltou e pegou um alimento. Ele, Loreto, estava ciente, completamente consciente do papel espiritual que ele estava vivendo. Isto, meus amigos, chegar de alma inteira, vibrando no seu dia a dia, nas coisas que você faz, desde acordar até adormecer. Esse é o evangelho do sol do meio-dia. A pessoa percebe essa vibração. E assim, qual o papel espiritual da tarefa que viemos fazer? Nossa participação com a alma inteira nas tarefas e atividades que realizamos no nosso dia a dia? Estar ou não estar? Estamos passando pela vida, não vivendo o momento? Viver com tudo que está acontecendo conosco. Saibamos viver o momento com intenção clara, com pureza de coração, com pureza clara, pura, segurando na mão de Deus nos momentos difíceis, mas façamos tudo com amor, não importa o que esteja acontecendo com a gente, que saibamos agir com amor, com pureza de intenção, com vontade. O que o puro do coração pergunta? Como eu estou agindo dentro da minha casa, com minha família? Como eu estou agindo na casa espírita? Por que eu estou fazendo essa tarefa? Qual é o meu propósito? E efetivamente, eu estou buscando o quê? Essas são as perguntas, né? Por que eu estou fazendo isso ou aquilo? E assim, eu sei que existe propósito em tudo. E aí, eu só vou encontrando Deus, enxergando Deus, quando eu enxergo esse propósito. E se eu estiver trabalhando, fazendo tudo isso com o coração puro, com boas intenções nas nossas obras, sendo puro naquilo que eu faço no dia a dia. Não nessa pureza de moralismo, de pose moralista, mas não, com uma intenção pura, com um propósito interior, com uma missão na alma. Essas criaturas enxergam Deus, só assim eu vou enxergar Deus. Sabe, no livro A Caminho da Luz, Chico e Emmanuel, eles falam algumas coisas tão bonitas, como uma frase que eu trouxe. Eles afirmam que as realidades espirituais estão acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Numa parte desse livro, A Caminho da Luz, chamada Antelóquio, ele fala dos puros de coração. Assim, estes nossos irmãos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, com esforços abençoados de missões regeneradoras na Terra, em vários cenários, muitas vezes crucificados na incompreensão das almas vulgares. Como saber quem são eles? Ah, eles irradiam luz e que nossos pobres olhos muitas vezes não compreendem essa dedicação. Eles enxergam em suas almas puras a alma pura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem na alma que o fio da luz e da vida está em suas mãos. E sabem que é Ele, nosso Senhor Jesus, quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Enxergam que no seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Eles trazem nesse livro que um sopro da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Tudo passa. Tudo passa. Só Jesus não passou na caminhada. Os puros de coração sabem disto, que nosso Senhor Jesus Cristo é a luz do princípio e que está nas suas mãos misericordiosas o repouso dos nossos destinos, os destinos dos mundos, e que seu coração puro e magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Segundo Emmanuel, ele diz: neste cenário em que vivemos da pandemia,
como em várias outras épocas da história, saibamos que os atores são os mesmos, que somos os mesmos de ontem, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do caminho. Vamos purificando aos poucos nossas almas e corações. Vamos entendendo o Evangelho como a eterna mensagem do céu que liga a terra ao reino luminoso de Jesus. Estamos nessa caminhada, meus irmãos, cada um passando pelas turbulências, mas como no barquinho que estavam os apóstolos e Jesus, em meio a uma chuva enorme, aquele barco para lá e para cá, e eles com muito medo. E Jesus falou para termos fé, que Ele estava ali. É assim na nossa vida também. E nessa caminhada, não estacionemos espiritualmente, seja pela dor que congela a alma, mas que nos impulsiona a entender, compreender os desatinos que outrora fizemos, talvez, as nossas missões, a olhar para o próximo e não mais a nós mesmos. Nessa caminhada, que não olhamos só as nossas necessidades, mas a necessidade que Deus me coloca em mãos, em sair de mim e em direção ao outro. Seja pelos surtos do progresso, nos afastamos de nossa caminhada pelas estradas do conhecimento e da espiritualidade, nos conduzindo a realizações e conduzindo-nos para o bem de toda a humanidade, ainda segundo Emmanuel. Quem tem puro coração é quem limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus. Quem tem puro coração é aquele que afastou egoísmo e orgulho, semeando aos poucos a simplicidade e a humildade no seu coração, na sua vida. O Criador não quer apenas nossas ações, Ele quer nosso coração com um desejo verdadeiramente puro. Então, despertemos em nosso coração o desejo de alcançar a verdadeira pureza, nos aproximando da luz do Criador. Emmanuel e Chico dizem: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espera e confia. Então confiemos, meus irmãos, vamos caminhando dia a dia, fazendo da nossa vida uma parte da nossa história, uma história de luta, de confiança e de vontade, uma vontade de aprender, de crescer, de entender a nós mesmos e ao próximo. Que nessa caminhada coloquemos o próximo, as pessoas do nosso dia a dia junto de nós, começando lá em casa, começando na nossa família, nos nossos amigos, vizinhos e quem for. E assim vamos nos tornando espíritos melhores dia a dia. Então, assim, que nosso divino amigo de nossas vidas, que possamos aprender com ele a servir, que nossas tarefas sejam mais nobres, que nossas tarefas signifiquem a regeneração de nós mesmos, que possamos aproveitar as oportunidades sublimes. Dia a dia temos algo a aprender, vamos crescendo, seja na dor, seja como for no amor, que possamos ser espírito cada vez mais operosos. E assim agradecemos, Senhor, por mais esse dia aqui na terra, trabalhando com afinco, trabalhando com amor, agradecendo, Senhor, a sua dedicação em prol do progresso material e espiritual. Que Jesus possa contar sempre com nossos braços, nossos corações e nos envolver com irradiações amorosas e possamos nos tornar espíritos melhores em realizar o que viemos aqui na terra. Ampara a todos nós e aos nossos irmãos, todos aqueles que estão necessitados do vosso amor. Envolve-nos, Senhor, com seu amor. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Que tenham uma feliz noite, uma abençoada semana. Que assim seja, Senhor.
Boa noite, meus irmãos. Então, estamos aqui para agradecer as meninas, a Regina e a Gabriela, que conduziram o nosso estudo desta noite, né? E que pedimos a Deus iluminá-las cada vez mais. E pedimos a Jesus para nos ajudar no sentido de reconectarmos com a nossa essência, imitando-o, pois o Senhor nos assumiu aqui na terra. Jesus nos assumiu para que possamos, assim, aos pouquinhos, conquistar a pureza de coração, né, da lição de hoje. E nós pedimos aos Espíritos doadores, se for permitido, fluidificarem as nossas águas, colocando em cada uma as substâncias necessárias para a nossa cura material e espiritual. Agradecemos profundamente a Deus, que está sempre conosco. E uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada.